Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Desde há muito a espiritualidade que está aqui, que faz a equipe espiritual que está sempre junto conosco, está preparando esse ambiente, higienizando esse local para que nós, ao aqui chegarmos, possamos encontrar um ambiente calmo, tranquilo e higienizado. Então vamos nós, por nossa vez também, quando chegamos já somos recebidos com muito amor, com muito carinho por esses companheiros, vamos entrar em sintonia com eles também. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar a imagem do nosso meigo e amado Mestre Jesus. E vamos agradecer ao Pai essa oportunidade bendita que Ele nos concede, que é a oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado e de evolução. Lhe agradecemos, Senhor, pelo seu carinho e pelo seu amor para conosco. E lhe pedimos, Pai, abra as nossas mentes para que nós possamos entender os ensinamentos do Mestre Jesus e nos dê a força necessária, Pai, para que nós possamos no nosso dia a dia colocar esses ensinamentos em prática. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. O nosso tema de hoje foi extraído do livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles, no capítulo 16, que fala sobre estresse. O estresse é um estado interior que nos afeta de uma maneira global, e que tem a repercussão na nossa dinâmica pessoal, ou seja, todos nós somos movidos pelo estresse. É necessário isso para a vida, que é por meio dele que nós nos movemos. Ou seja, as nossas preocupações, nós temos que ter algumas preocupações, porque cada pessoa que não tem a mínima preocupação, ela faz as coisas impensadas, ela comete alguns equívocos e às vezes até acaba trazendo muitos problemas para si no seu dia a dia. O estresse é aquela preocupação que nós temos para realizarmos determinadas coisas. Desde o momento em que nós encarnamos, nós já começamos a nos preocupar. Quando criança ainda somos muito tranquilos, não nos preocupamos muito com o nosso futuro, mas a partir de uma certa idade, nós começamos a nos preocupar com isso. Então começamos a buscar o quê? Alguns, é claro, um estudo para podermos nos preparar, para entrarmos no mercado de trabalho, estarmos preparados para o mercado de trabalho. Começamos a pensar também naqueles que estão junto conosco, na nossa saúde, na saúde dos nossos entes queridos. Isso tudo é uma forma de estresse, mas um estresse sadio, aquela preocupação que todos nós temos para podermos, de certa forma, resolver os nossos problemas. Então, nós fazemos uma perspectiva da nossa vida, criamos algumas situações para nós durante a nossa vida e vamos aos poucos realizando isso, esses projetos, criamos alguns projetos e aos poucos vamos realizando esse projeto. Gera um certo estresse, porque nós queremos, primeiramente, nos formar, queremos arrumar um emprego onde nós consigamos ter um salário razoável. Isso tudo vai fazendo com que nós vamos nos preocupando e buscando atingir esses objetivos. Então, não é uma coisa ruim, desde que seja bem dirigido. Porque o que acontece quando nós temos os nossos filhos, nós começamos a pensar no futuro desses filhos, começamos a prepará-lo para a vida também. Agora, quando nós exageramos, começa a nos criar um certo problema, porque nós começamos a exagerar naquela preocupação e, às vezes, começamos a criar uma certa ansiedade e isso vai fazer com que nós começamos a sofrer algo, talvez, que nem venha a acontecer. Por exemplo, casei, sou jovem, tivemos uns filhos, eu e minha esposa tivemos os nossos filhos, meu filho tem 1 ano de idade, eu já estou me preocupando como que vai ser a vida dele quando ele tiver 25. Ou seja, já começo a me preocupar com isso e esquecendo que eu tenho que cuidar dele agora, que ele tem 1 ano de idade. Já começo a me preocupar e esse estresse vai aumentando conforme a situação da vida vai impondo algumas situações difíceis para nós e isso vai aumentando e nós começamos a sofrer algumas consequências de situações que nós criamos e situações, às vezes, que não vão acontecer, que não vão existir. Então, essa pressão é uma pressão social, que gera um estresse muito grande. Então, é o que é? É o apego às coisas
por exemplo, o apego ao trabalho. Trabalho muito, eu quero ter uma vida confortável, e hoje, por exemplo, nós entramos numa situação difícil, economicamente, o mundo está passando por uma situação difícil, nós já começamos a nos preocupar. Puxa vida, tanta gente perdendo emprego, eu vou perder o meu emprego, eu vou passar por necessidade. Já começamos a pensar algo que ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. E isso vai fazendo com que nós começamos a minar o nosso organismo com pensamentos negativos, com preocupações que não cabem naquele momento. Nós temos que aprender a lidar com as situações no momento em que ela aparece, não criar essas situações. Então, nós temos o apego ao trabalho, o apego aos filhos, como nós falamos. A criança tem 2 anos de idade, eu já estou preocupado como vai ser a vida dela quando ela tiver 25 anos de idade, eu nem sei se eu estarei vivo até lá, mas já estou preocupado com isso. E começa a gerar uma certa angústia dentro de mim, vendo o mundo que está acontecendo hoje. Então eu falo, puxa vida, o mundo está de ponta cabeça hoje, como será esse mundo daqui 20 anos, quando esse meu filho tiver 25? E eu começo a criar situações que não existem e talvez nunca existirão. Eu não paro para pensar, daqui a 20 anos o mundo vai estar melhor. Eu já começo a pensar, vai estar pior, a tendência é piorar. Nós começamos a trazer só pensamentos negativos. Eu estou empregado, mas tem tanta gente perdendo o emprego, eu não tenho mais um mês de vida dentro dessa empresa. E começo a pensar dessa forma. Ou aquele apego muito grande à empresa, que eu só dou atenção para aquela empresa, achando que aquilo é a minha vida. E, de repente, eu perco o emprego. Aí a coisa dói ainda mais, porque eu só vivi em função daquilo e não me preparei para outras situações. Então, esse tipo de estresse traz um desgaste muito grande para o nosso organismo. Estou falando de apego, sim, a trabalho, ao filho. E o apego que nós temos hoje, o apelo que nós vemos hoje em relação à aparência física. Quantas pessoas não se estressam e não sofrem por causa disso? Às vezes a pessoa é uma pessoa que a constituição orgânica, física dela é uma pessoa magrinha, fraquinha, e ela quer ser aquela pessoa saradona, forte, bonita, porque acha que tem que ser forte e bonito para chamar a atenção dos outros. E começa, então, que eu vou malhar, eu vou numa academia, mas não adianta ele fazer porque a constituição física dele é aquela. E o que ele faz? Ele começa a se bombar lá, tomar remédios para cavalo, para ele ficar cada vez mais forte e para o seu sistema, os seus músculos aumentarem. Ele aumenta a sua musculatura, entre aspas, porque ele continua sendo a mesma pessoa frágil que era, só aumentou a musculatura, mas a força não veio. E isso vai lhe causar, às vezes, problemas físicos, doenças. Quantas pessoas não desencarnam com problemas cardíacos por causa desse tipo de medicação que tomam impensadamente, achando que isso vai lhe trazer o quê? A aparência física, a beleza. Outras pessoas, um pouquinho mais fofinhas, querem porque querem ser mais magros. Passam umas dificuldades, começam a fazer coisas que não cabem no seu dia a dia e, às vezes, começam a agredir o seu organismo e adquirem enfermidades porque querem se perder lá 3, 4, 5, 10 quilos. Por quê? Porque é uma imposição social. E nós queremos estar dentro do que a sociedade impõe como padrão de beleza. E nos estressamos com isso também. Começamos a buscar coisas que estão fora do nosso alcance e, às vezes, começamos a minar o nosso organismo e adquirimos enfermidades. Então, vejam, estou falando tudo que falamos não tem nada a ver com o espiritismo, é o nosso dia a dia que nós vemos as pessoas e a própria ciência fala a respeito das dificuldades que esse estresse traz. Estresse e exagero traz para nós, porque o estresse normal, ele é sadio, ele vai nos preparar para a vida. Mas esse estresse em exagero, para estarmos dentro da moda, para estarmos sempre recebendo o salário que nós queremos, ou preocupação excessivas com entes queridos, essas coisas nos causam um mal muito grande. E a doutrina vem nos dizer, né, que isso... A nossa vida atual, a nossa vida hoje, ela é muito passageira, então nós temos que saber viver essa vida. Então, usar esse estresse bom, a preocupação, para o nosso proveito, analisar, criarmos perspectivas para a nossa vida. O que eu quero da minha vida?
Mas não o que eu quero materialmente, o que eu quero espiritualmente, porque eu sou espírito, o corpo vai perecer e eu vou continuar vivo. Então eu já começo a olhar a vida por um outro ângulo, já começo a olhar a vida não somente com esses 100 e poucos anos que eu posso viver encarnado, não. Eu vou olhar a minha vida não só para essa vida agora material, mas para a minha vida no geral, que é a vida espiritual. Então, eu vou criar certos objetivos na minha vida para que eu possa viver bem materialmente também, porque a matéria nos oferece condições para nós evoluirmos também, mas não me deixar envolver somente pela matéria. Então, buscar viver a vida de uma forma mais calma, mais tranquila, apesar de todas as dificuldades. E como que eu faço isso? Tendo a compreensão da vida espiritual, eu começo a perceber a necessidade do desapego. Porque o que nos leva ao estresse? É o apego. Primeira, o apego a um filho, um ente querido, que a gente quer que ele seja feliz de todas as formas, mas nós não paramos para pensar. Esse filho é um espírito criado por Deus que está também no seu processo evolutivo. Ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem as experiências pelas quais ele precisa passar para evoluir. E eu estou aqui para dar condições para que ele passe da melhor maneira possível por essas experiências. Mas eu não posso passar por essas experiências por ele. Aí a coisa começa a mudar. Eu começo a orientar esse filho para que ele tenha juízo, para que ele faça as coisas corretas, para que ele estude, para que ele se prepare para o mercado de trabalho, mas também mostrar para ele que não é isso que a vida dele não se resume a isso somente. Que ele poderá também se preparar, mas não precisa se preparar querendo lá na frente ser um presidente de uma empresa, ser o dono de uma empresa. Se prepare para que ele faça o que ele gosta. Porque uma coisa é nós trabalharmos por obrigação. Porque temos que trabalhar para ganhar um bom salário, para podermos ter uma vida boa. Outra coisa é trabalharmos por amor. Quem trabalha por amor, não trabalha, se diverte. Ele gosta do que ele faz. Então, é essa concepção que a vida espiritual nos traz. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Então, não é viver, trabalhar somente para ter dinheiro, para ter coisas materiais, porque isso não vai me trazer felicidade. O que vai trazer felicidade para mim é eu estar feliz com o que eu estou fazendo e passar essa felicidade para aqueles que convivem comigo. Então, a doutrina já vem nos mostrar um outro ângulo da vida. Também, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter um corpo saradão, mas a minha constituição é fraquinha, magrinho. Eu vou conviver com a minha constituição física, ser feliz da forma que eu sou, sem querer agradar o outro, tem que agradar a mim. Então, de que forma eu vou estar sendo feliz? Convivendo com a minha estrutura física, sem me comparar com o meu semelhante. O meu semelhante, às vezes, é um camarada fortão, grandão, e eu sou pequenininho, fraquinho, mas ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Ele é feliz do jeito dele, eu tenho que ser feliz do meu jeito. Então, me desapegar também desses conceitos sociais. Sou meio fofinho? Qual o problema de eu ser meio fofinho? O outro é magrinho? O outro é magrinho e não gosta que é magrinho. Eu sou fofinho, não gosto de ser magrinho, de ser fofinho. O que eu quero da vida? Eu quero viver bem, eu quero ser feliz. Então, eu tenho que ser feliz daquela forma que eu sou, com a minha realidade, seja física, seja financeira, viver da melhor maneira possível, dar valor ao que eu tenho, seja financeiro, seja físico, seja de relacionamento, seja o que for. Então, praticando esse desapego, nós começaremos a viver melhor, é o que os Espíritos, a doutrina nos coloca. Passaremos a entender a vida e dar valor às situações para o nosso progresso, para a nossa evolução. Não dar valor às coisas que vai nos trazer uma felicidade, entre aspas, momentânea, que seja o quê? Somente o conforto material. Precisamos dele? Precisamos. Mas também temos que dar valor nas coisas espirituais, e principalmente nas coisas espirituais. Então, mudando essa perspectiva de vida, nós vamos nos estressar? Vamos. Porque essa preocupação faz parte de nós como espírito. Nós reencarnamos para nos modificarmos, reencarnamos para vencer tendências que nós trazemos, reencarnamos para adquirir experiências. A nossa preocupação teria que ser qual?
Olha, eu preciso agir da melhor forma possível dentro daquilo que da religião que eu professo. E qual é a religião que eu professo? Seja ela qual for. O que é? Me mudar interiormente, trabalhar e vencer as minhas tendências, vencer os meus vícios, vencer as dificuldades que eu trago ainda e que criam dor e sofrimento para mim. Esse é o meu objetivo. E para atingir esse objetivo, eu não preciso estar, de certa forma, me estressando com o que eu vou ser daqui 20, 30 anos. Eu tenho que estar me estressando com o meu hoje. Porque o que eu fizer hoje é que vai refletir daqui 20, 30 anos. Então, se eu sou um jovem hoje, tenho saúde, posso realizar algumas coisas e sou inteligente e uso essa inteligência para o mal, por exemplo, fazer coisas erradas para prejudicar pessoas, daqui 20, 30 anos, isso vai estar pesando nas minhas costas. Não só fisicamente, como espiritualmente, porque eu posso causar um equívoco muito grande, causar um mal muito grande a algumas pessoas e sofrer consequências também físicas. Por exemplo, eu posso tirar a vida de um semelhante e posso ser condenado a passar vários anos numa cadeia. Estou sofrendo as consequências da minha atitude. Por quê? Porque eu fui inconsequente. Agora, se eu usar essa minha inteligência para produzir algo para mim e para o meu semelhante, eu estou agindo de acordo com o que eu me propus espiritualmente, antes de reencarnar. Então, essas perspectivas que nós devemos observar, é isso que os Espíritos falam, observar o que nós precisamos realmente fazer e nos preocupar realmente com aquilo que nós precisamos fazer espiritualmente, porque aí nós viveremos bem materialmente. Independente se eu sou rico, milionário, ou se eu sou pobre, miserável, eu vou ser feliz, porque eu estou realizando aquilo que eu realmente me propus antes dessa reencarnação. Antes de vir para essa vida, eu sabia o que eu precisaria fazer. E venho com esse propósito. Então, nesse primeiro momento, esse estresse, essa preocupação com a nossa vida espiritual, vai nos dar um alívio para nós superarmos as dificuldades que a vida material nos traz. Hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo. É natural, nós estamos passando por uma pandemia, vendo muitas pessoas perdendo entes queridos, às vezes muitos de nós podemos até ter perdido alguns entes queridos. A dor é grande, porque nós ainda somos muito afeiçoados à matéria, apegados à matéria. Então, queremos ter o nosso ente querido fisicamente do nosso lado. E não entendemos que ele, mesmo no mundo espiritual, ele está vivo. Isso traz uma dor muito grande. Mesmo nós, espíritas, que sabemos que essa criatura continua viva, que ela está no mundo espiritual, continua na sua vida, nós também sofremos, porque nós ainda somos apegados à matéria e gostaríamos de ter aquele ente querido fisicamente do nosso lado. É uma coisa natural, normal até quando nós estamos encarnados. Mas nós aumentamos muito essa gama de sofrimento, porque nós começamos a vislumbrar somente coisas negativas. Vamos procurar olhar algo diferente. Como, Antônio Carlos, eu vou olhar algo diferente numa pandemia onde tem muitas pessoas morrendo, perdendo a vida, e às vezes até eu preocupado com a minha saúde? Como é que eu vou procurar ser calmo? O que eu vou ver de bom nessa situação? Ora, vamos olhar aqui até alguns meses atrás. Quantas pessoas viviam somente para o trabalho? Tinham famílias, mulher, marido, filhos, mas viviam mais tempo dentro das empresas do que convivendo com os seus entes queridos em casa. Então, trabalhavam lá 12 horas no trabalho, vinha para casa, dormia 8 horas e voltava para o trabalho e ficava mais 12 horas no trabalho, ou seja, mais tempo no trabalho do que em casa. Hoje a coisa mudou. Hoje nós somos obrigados a conviver com os nossos entes queridos. E muitas pessoas estão passando a se conhecer agora, que até então se conheciam naquele relacionamento rápido, que conviviam e tinham dificuldades de relacionamentos. Porque cada um tinha a sua forma de ser, de pensar e de agir. Agora, convivendo, um começa a conhecer melhor o outro, começa a perceber as necessidades do outro, começa a perceber que pode dar algo a mais para esse semelhante que está vivendo junto com ele. Então, já começamos a olhar aqueles que estão à nossa volta com outros olhos. Já não é mais aquela mulher ciumenta que vive me cobrando, não, é aquela mulher preocupada que preocupa com a minha saúde, que se preocupa com o meu bem-estar. Não é aquela pessoa que eu achava que me perseguia porque pensava besteira. Não, ela estava pensando no meu bem-estar, só que eu interpretava de forma diferente. E aquele marido
que chegava em casa reclamando, sempre estressado. Chegava estressado porque ficava nervoso, se preocupando mais com as coisas do serviço do que com o seu bem-estar em casa. Então, trazia o problema do serviço e em casa se estressavam. Agora, ele se preocupava por causa do meu bem-estar só. Ele não se preocupava porque não gosta de mim. A preocupação dele era para dar um conforto para mim e para os meus filhos. Ou seja, nós começamos a olhar os nossos companheiros, as nossas companheiras, de forma diferente, porque passamos a conviver mais tempo com essas criaturas. Alguns casos não dá certo, houve até separações, né? Mas a grande maioria começaram a perceber a importância do companheiro, a importância da companheira e a importância dos filhos e de conviverem juntos, de estarem juntos. Então, trouxe um certo benefício para nós que convivemos em família, porque nós passamos a conhecer realmente aqueles seres que convivem junto conosco. E outras situações onde hoje nós vemos muitas pessoas se dedicando a auxiliar o próximo, a auxiliar aquele que não tem condições. Então, muitas pessoas tendo condições hoje de fazer caridade, coisa que até então eles não tinham tempo. Pensavam mais em si, mais na sua vida social, e não tinham tempo para pensar no semelhante. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas, a necessidade dessas pessoas, e estamos tentando buscar soluções para ajudar essas criaturas a passarem por essa situação da melhor maneira possível. Então, Deus está nos dando condições para nós realmente nos conhecermos, para cada um de nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui, o que nós precisamos fazer para nós sermos felizes. Já não é mais aquela coisa material. Então, aquela pessoa que tinha muito dinheiro, que só pensava em viajar, hoje ela está obrigada, com todo o dinheiro que ela tem, a ficar dentro de casa. Aquele que gostava de sair para ir no shopping, fazer compra todos os domingos, ele está ficando dentro de casa. E está vendo que isso não está lhe fazendo falta nenhuma. Está vendo que está conseguindo sobreviver sem aquelas atitudes que tinham antes. E muitas pessoas se estressavam se não pudesse sair em determinada época do ano e viajar. Outras se estressavam se não pudesse ir ao shopping e comprar aquilo que lhe agradasse. Estou dando exemplo grosseiro para a gente entender, tá? Então, o que acontece? Nós estamos revendo a nossa vida. Então, a vida aqui no planeta ela vai ser dividida, o antes e o depois da pandemia. Como nós éramos antes e o que nós seremos depois. E nós vamos ver que isso faz parte também da lei do progresso. Então, o mundo está se transformando, o planeta, porque não é só o Brasil, isso que nós temos que ter em mente, é o planeta está se transformando e essa pandemia está atingindo todo o planeta. Então, países que eram muito fechados, que só pensavam em si, muito materialistas, hoje estão agindo de formas diferentes, os seus governos estão agindo de formas diferentes, buscando auxiliar a sociedade, buscando auxiliar aqueles que vivem nesses países. Então, as coisas estão mudando, está sendo passando daquele planeta de provas e expiações para um planeta realmente de regeneração. Então, a partir dessa pandemia, nós começaremos a olhar os nossos semelhantes de forma diferente. Nós já vamos olhar essas criaturas como um ser igual a nós e vamos dar valor ao ser humano. É essa a perspectiva que nós devemos de ter espiritualmente. Então, começamos a olhar para nós de forma diferente, não só aquela coisa material, aquela coisa física, mas olhar para nós como espíritos e começamos a conviver com as dificuldades de uma forma amigável. Aí nós vamos evitar uma série de enfermidades, uma série de doenças que nós adquirimos por causa do nosso estresse, aquele estresse exagerado. Porque eu começo a pensar coisas negativas, começo a somatizar esses pensamentos, eu começo a agredir o meu corpo físico e eu acabo adquirindo uma enfermidade e às vezes até desencarno devido a essa enfermidade por causa da minha inconsequência, ou seja, por causa do meu estresse. Vou me estressar? Vou, porque isso faz parte da vida. Mas eu tenho que ter aquele estresse sadio, aquela preocupação de estar constantemente me melhorando, constantemente buscando viver bem materialmente, me preparando para a vida, mas não sofrendo por antecedências. Não ficar pensando o que vai ser de mim daqui a 20 anos. Será que daqui a 20 anos eu vou estar numa boa empresa, vou estar com um bom salário? Será que eu vou ter saúde? Olha, se eu não cuidar dessa saúde hoje, daqui a 20 anos talvez eu não terei saúde. Se eu não me preparar para o mercado de trabalho hoje, daqui a 20 anos eu não terei um trabalho decente, porque eu não me preparei. Então, eu tenho que pensar no meu hoje, agir
para que o meu hoje reflita bem no meu amanhã. É isso que os Espíritos nos falam. Então, viver cada dia como se fosse o último. Tem um filósofo, eu não lembro o nome dele, tentei lembrar, não lembro o nome dele, que diz isso. Viva cada dia como se esse fosse o seu último dia de vida. Um dia você acerta. Ou seja, um dia vai ser o nosso último dia, mas vamos viver cada dia como se fosse o último, viver da melhor forma possível, buscarmos estar realizando aquilo que nos traz prazer hoje, não por nos preocupando somente com o nosso amanhã, porque eu me preparando hoje, o meu amanhã vai ser consequências do meu hoje, fisicamente e espiritualmente. Então, o que eu realizar hoje fisicamente vai ter consequências no meu amanhã. Então, se eu me preparei hoje, se eu me cuidei hoje, de saúde, seja do que for, cuidei dos meus entes queridos hoje, amanhã eu vou estar com a consciência tranquila. Amanhã eu posso não atingir aquilo que eu queria, o objetivo que eu queria, porque nem sempre aquilo que a gente quer é o que é o correto para nós, segundo os Espíritos, segundo Deus, né? Então, às vezes, o que nós queremos faz com que nós nos enveredamos para o erro. Então, Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Então, buscarmos aquilo que nós precisamos sem ficarmos criando dificuldades que não existem. Sem ficarmos achando que vamos lá na frente passar por situações dolorosas. Eu tenho que ser feliz agora, lá na frente, aí eu vou pensar quando chegar lá na frente. Se for uma situação difícil, eu vou saber como resolver, porque eu estarei preparado para isso. Mas eu tenho que saber viver, né? Como diz aquela música, é preciso saber viver. Né? Por quê? Porque nós vamos ser felizes. Aí é que está a felicidade, é o bem-estar de cada um de nós. Então, os Espíritos estão constantemente nos mostrando, né, como viver melhor na Terra. Viver cada dia o seu dia. Viver melhor a cada dia. Então, hoje, eu tenho algumas perspectivas para hoje. Hoje eu vou realizar isso, porque está ao meu alcance. Amanhã eu terei outras perspectivas e vou realizar aquilo porque estará ao meu alcance. Agora, daqui a 30 anos, eu não sei, nem sei se eu estarei vivo daqui a 30 anos. Então, por que eu vou ficar adoecendo e me preocupando com isso? Então, os Espíritos falam, viva cada dia como se fosse o último realmente e aproveite esse dia para dar o seu melhor. Para fazer o seu melhor, para realizar aquilo que lhe satisfaz. Trabalhe com amor, tenha prazer naquilo que você está fazendo. E você será feliz daqui a 20, 30 anos se você estiver encarnado. E se estiver desencarnado, será mais feliz ainda, porque estará na sua pátria espiritual, chegando lá realizado, porque realizou tudo aquilo com o que você se propôs a fazer antes da reencarnação. Então, veja, a doutrina é maravilhosa. Ela nos mostra o que fazer. Nos mostra que o estresse faz parte da nossa vida, porque é ele que nos traz as preocupações devidas. Agora, não podemos aumentar isso e criar situações dolorosas. Então, vivendo cada dia da melhor forma possível, podemos ter certeza. O nosso amanhã pode não ser aquilo que nós pensamos, aquilo que nós almejamos, mas vai ser melhor também, porque lá no nosso amanhã nós estaremos vivendo aquele dia e da melhor forma possível também. É o que a doutrina nos traz. Bom, depois do muito que nós recebemos, porque aqui durante a reunião os amigos espirituais estão nos atendendo, então estão fazendo cirurgia sim, porque a cirurgia é feita no corpo espiritual, não é no corpo físico. Então muitos de nós recebemos aquilo que nós estamos realmente precisando. Alguns feito cirurgias, outros recebem o tratamento de harmonização, que é complementado pelo passe, mas todos nós recebemos aquilo que nós estamos precisando. Então vamos doar também um pouco de nós, vamos doar amor em formas de vibração. Vamos vibrar por todos os lares de desavenças, para que possa haver paz, harmonia, amor e compreensão nesses lares. Vibremos também pelos hospitais, por onde houver um leito de dor, por esses nossos companheiros que estão hoje com o vírus, que estão internados. Pede aos amigos espirituais que levem um bálsamo para aliviar as suas dores e que os auxiliem nas suas necessidades. Vibremos também por aqueles companheiros que estão pelas ruas, que não têm um teto, que não têm um lar. Pede aos amigos espirituais que os fortaleça e que os auxilie para que eles possam passar por essa fase difícil da vida da melhor maneira possível. Vibremos pelos presídios, pelas penitenciárias. Vamos pedir por aqueles companheiros que ali estão encarcerados, para que eles possam de alguma forma conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus
e que ao saírem de lá eles possam sair melhores do que quando eles entraram. Vamos mentalizar também os nossos lares, as nossas casas. Pedir aos amigos espirituais que façam uma higienização nos nossos lares, que tirem aqueles miasmas que nós criamos no momento de nervoso, no momento de raiva, alguns pensamentos negativos e que ficam impregnando as paredes das nossas casas. Que façam a limpeza e que nós, os moradores dessas casas, possamos viver em paz, harmonia, amor e compreensão. E vibremos também por aquele companheiro que nós conhecemos e que não pode estar presente nesse momento, para que eles possam receber tudo o que eles necessitam. Pedir aos amigos espirituais que os amparem, que os fortaleçam e que os auxiliem nas suas dificuldades. Pai misericordioso, mais uma vez lhe agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua paciência para conosco. E lhe pedimos, Pai, nos fortaleça em nossas fraquezas, nos ajude em nossas dificuldades. Nos ajude, Pai, para que possamos realmente compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos colocar esses ensinamentos em prática, para que assim possamos subir um degrau a mais em nossa escada evolutiva. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus.